resultado, de uma certa maneira, ele é ruim por conta do começo, né? Das 3 derrotas iniciais. Obviamente, Fortaleza teria que trabalhar com a vitória, porque até mesmo, Celso, se houvesse tido a vitória, o Fortaleza não sairia do Z4, mas sairia da lanterna, né? Pularia para a 17ª colocação, até porque teve duelos diretos aí do pessoal do Z4, né? O duelo goiano entre Goiás e Atlético Goianiense. E quando você olha o resultado final, claro que o empate é ruim, né? A situação ela não melhora, segue na lanterna, é uma das equipes que ainda não venceu, né? Juntamente com o Juventude e o Atlético Paranaense. Não, o Atlético Paranaense venceu ontem. O Juventude, no caso, o Fortaleza. E Atlético Goianiense, né? E Atlético Goianiense, obrigado. Então, assim, quanto mais vai se adiando a primeira vitória, mais preocupado fica o torcedor, todo mundo, de uma maneira geral. Então, quando você olha 1-1, obviamente você tende a falar sobre o resultado ruim. Mas, e aí que é onde eu vou começar a entrar no jogo, né? O jogo teve um determinado momento que eu achei que poderia ser uma derrota de novo, né? Porque o jogo não foi com muitas possibilidades, não foi um jogo tão bom de se ver, foi um jogo que não teve muitas possibilidades claras de gol, apesar de ter tido algumas. E de uma maneira geral ali, o jogo parecia estar meio definido quando o São Paulo faz o gol, embora ainda tivesse muito tempo. Eu esperava, por exemplo, bem mais desse São Paulo. O São Paulo do Rogério Ceni é uma equipe que cresceu nos últimos meses. O trabalho do Ceni nessa temporada vem fazendo o seu São Paulo melhor, e ele tinha segurado muitos atletas na semana, né? Vários jogadores não jogaram nem lá no Chile. E a minha preocupação com o Fortaleza o Fortaleza jogou tão bem contra o River Plate, que obviamente o torcedor mais empolgado, que eu acho que é o grande porém, às vezes, que as pessoas tentam imaginar, da boa atuação do River Plate, então dá para manter isso agora todos os jogos. E não é assim, são jogos diferentes, é um outro tipo de campeonato, é um jogo que era diferente para o Fortaleza, sabia da oportunidade de enfrentar a equipe do River Plate, tendo uma possibilidade de fazer uma vitória histórica, mas acabou empatando. E na partida de hoje, o Vojvoda fez ali trocas pontuais, né? Uma delas foi o Tinga, que foi poupado. Ele trouxe o Sebadios para jogar pelo lado direito. Mais à frente, ele colocou um volante diferente. Ele sacou o Hércules para colocar o Zé Wellison, né? Bastante conhecido aí, que vocês conhecem muito bem. E a outra escolha, que foi a única escolha que eu questionei do Vojvoda. Não que o Capixaba tenha feito uma partida ruim. Acho até que ele foi bem mais uma vez. Mas o Crispim, ele te dá muito mais qualidade. E eu acho que o Fortaleza, nesse exato momento, quando precisa de vitórias na Série A, eu acho que o Vojvoda não pode abrir mão de 3 atletas na minha avaliação. Crispim, Lucas Lima e, no caso, o Romero. São 3 jogadores que basta ali 2, 3 momentos para se entenderem e criar uma boa oportunidade. Eu até acho que até se tivesse o Crispim em campo, o Fortaleza não chegaria no mesmo nível de atuação que apresentou na quinta-feira diante do River Plate. Mas deu para ver como o Fortaleza não conseguiu ser tão agressivo, tão objetivo como foi diante do River Plate, que também, aliás, só para deixar claro, né? O jogo do River Plate foi um jogo mais aberto. Tanto o River quanto o Fortaleza não fizeram muita questão de se defender, diferentemente do São Paulo. O São Paulo entrou em campo praticamente para somar um ponto. Se desse para vencer, maravilha para o São Paulo. Então, o São Paulo, que jogou muito mal, cabe destacar, o São Paulo, ele teve um momento já no segundo tempo, estava 1-1, acho que era 44 do segundo tempo. O jogador do Fortaleza caiu e o jogador do São Paulo pediu atendimento ao jogador do Fortaleza. Tamanha era a necessidade do São Paulo de levar o empate para casa. Então, eles consideraram o empate muito valioso. E nessa soma geral da partida, por exemplo, o primeiro tempo a gente viu o Fortaleza controlar mais as ações e o São Paulo errar muitos passes. E nesse controle que o Fortaleza teve, o Fortaleza teve quase chances. Assim, quando você olha as estatísticas, o Fortaleza finalizou mais. Mas se você olha assim, em termo deu trabalho para o Jandrei, praticamente não teve muita possibilidade. Mas teve chance clara não criou. Chance clara. Teve muita, aquela coisa, zona do perigo, momento de tensão. Por exemplo, teve 2 vezes que o Lucas Lima, aliás, foi uma para o Lucas Lima para o Romero, acho que outra foi Pikachu para o Romero.
que a finalização não saiu da melhor maneira, né? Que aí sempre a defesa do São Paulo estava lá para bloquear. Mas foi já chegadas perigosas. Teve uma falta batida pelo Lucas Lima, que o Tite chegou raspando, quase cabeceando ali para fazer o gol. Então, mesmo Teve uma não bola tendo que o Jandrei chance... corta, um cruzamento também que vem da direita, Isso. que ele consegue sair, dar um corte, Exato. né? Tem 2 jogadores Então, do assim, Fortaleza no segundo pau, né? o jogo ele ficou assim com perigos de possibilidades de uma boa chance. Ele não teve, de fato, uma grande finalização, uma grande oportunidade sendo criada. E aí eu acho que o Fortaleza, mesmo não tendo criado tanto, comparado ao São Paulo, que teve basicamente uma chance, vai lá, porque a primeira possibilidade foi até do Alisson, um chute tranquilo, que foi uma defesa, mas a melhor chance foi uma bola que sobra para o Caleri, o Caleri joga na área e o Alisson chega atrasado ali. Eu acho que foi a chance mais perigosa que o Fortaleza acabou tomando no primeiro tempo. No segundo tempo, o Fortaleza até tenta criar mais possibilidades, e aí onde pecou também algumas jogadas de quase, por exemplo. Teve um cruzamento do Zé Wellison para o Pikachu, e o Pikachu furou, por exemplo. Era uma chance ótima, ele chegava livre, sem marcação, passe do Zé Wellison primoroso, mas na hora da conclusão ele acaba furando. Então, a gente viu, assim, muitas vezes durante o jogo, possibilidades que não foram, de fato, uma possibilidade real, fazer o goleiro trabalhar ou ser uma grande finalização, porque o Fortaleza sempre faltou aquele algo a mais na hora dessa conclusão. Aí sai o gol do São Paulo, uma jogada do próprio Igor Gomes. O Igor Gomes, que é muito criticado no São Paulo, deu um belíssimo passe ali, e belo facão, aliás, do Luciano para receber ali nas costas da defesa do Fortaleza. Claro, houve falha do Fortaleza? Falha de Tite, né? Ali. Mas eu não acho... Só de Tite, né? Mas eu acho... É porque, assim, tem horas que eu acho que é mérito mesmo. Eu acho que a jogada do São Paulo foi muito bem criada. Talvez o certo ali fosse dar uma pressão maior no passe do próprio Igor Gomes. Porque o facão do Luciano é muito rápido. É tão rápido que a sensação que eu tive, e muita gente acabou tendo também, de que ele estava em impedimento. Mas na hora do replay deu para ver que realmente tinha um pé. E é por isso que eu estou falando de Tite, porque eu acho que Tite estava muito deslocado da linha de impedimento. Porque ele estava à frente de quem estava marcando ele. Só que o Tite estava dando condições ali no meio da área. Né? Mas assim, eu acho que foi muito mais mérito da jogada. Não, eu concordo. É mais mérito, sem dúvida. É mais mérito do que uma falha. Mas assim, aí, claro, né, o Fortaleza acaba tomando gol, e aí era aquela situação que eu comecei a me preocupar com o Fortaleza. Porque o Fortaleza, em outros jogos, eu até coloquei como marco, Celso, não sei se você lembra, acho que umas 3 semanas atrás, que o jogo do Inter deveria ser o limite ali do que era aquele Fortaleza. Que era um Fortaleza, lembra que eu falava? Fortaleza não é um time. Fortaleza não é o time. Quando o Fortaleza foi para aquela sequência, jogo contra o Vitória, os 2 jogos contra o Calcaia na final do Cearense, jogo contra o Alianza Lima, naquele período de 4 jogos em casa, o Fortaleza se encontrou como time. A gente já tem uma noção de quem é o Fortaleza principal ou das peças onde o Vojvoda pode confiar mais, confiar menos, e até mesmo nos jogos seguintes deu para ver também outras coisas que o Vojvoda precisava se desapegar, como, por exemplo, Vargas, Jussa, jogadores que não estavam tendo um bom êxito em campo. Hoje, esse Fortaleza que está em campo, Celso, é um Fortaleza bem melhor. Bem melhor. Na partida de hoje, não fez uma boa partida, mas eu acho que até foi melhor do que o São Paulo, que fez uma partida péssima, aliás. Então, quando naquele cenário, você perdendo por 1-0, eu imaginei que o Fortaleza fosse sentir. E eu acho até que o Fortaleza sentiu. Né? O Vojvoda fez algumas trocas, trocou ali o ataque, colocou o Kaiser no lugar do Romero, depois colocou o De Pietri no lugar do Moisés, até mudou o esquema, colocou, tirou daquele 3-5-2 e abriu 2 caras abertos, né? O Robson na direita, o De Pietri na esquerda, com o Kaiser como referência. E eu achei que o Crispim já deveria ter entrado antes, assim, porque o Crispim tem um jogador de muita qualidade. Só que aí, exatamente no jogador que eu até pedia para sair, que no caso é o Capixaba, faz um belíssimo cruzamento, e aí, mesmo o Pikachu é o tipo do jogador que você pode até, como eu já citei aqui, tanto no jogo contra o River, como no jogo do próprio Alianza Lima, que eu coloquei ele como um dos piores, ele pode não estar bem, ele pode não estar jogando bem, perdendo bola. Vai aparecer pro jogo. Cara, mas o poder de decisão dele é muito alto. Bateu muito com alto. nojo aquela bola, né? Bateu com uma nojo. bola muito difícil. É muito difícil acertar aquela... E eu tinha até falado que ele tinha furado uma jogada no começo do segundo tempo, né? Do cruzamento do Zé Wellison. E nessa, acho que talvez a parábola da bola, né? Quando ela vinha na perna direita dele, era melhor do que na outra, que quando o Zé Wellison bateu, ele estava
do lado esquerdo e bater com a perna direita, com a bola fazendo o arco diferente, talvez tenha ficado mais complicado. E foi um golaço. Acho até que mais merecido do que estava acontecendo em campo, do que a vitória do São Paulo que se desenhava naquele momento. Por quê? E aí, para fechar, até para passar para o JP. O que o Fortaleza teve nesse início, Celso, foi partidas boas, partidas ruins e também escolhas erradas. Porque, vamos só recapitular, nesses 4 jogos que o Fortaleza teve, as 3 derrotas e um empate, o empate de hoje eu acho que ficou justo. Fortaleza não fez uma partida tão boa assim a ponto de vencer. Então, eu acho que o empate é razoável. A derrota seria tal qual aconteceu na semana passada. Contra o Corinthians, o Fortaleza jogou bem melhor do que o Corinthians e saiu derrotado. Contra o Internacional, o Fortaleza teve a faca e o queijo na mão para confirmar uma vitória e acabou saindo derrotado. E contra o Cuiabá, aí é onde pesa esse início. Porque, assim, o grande erro que eu considero do Vojvoda até agora na Série A foi colocar um time totalmente desconfigurado naquela primeira rodada contra o Cuiabá. O chamado conta de luz. E nessa conta de luz, hoje, essa conta de luz está se pagando. Porque o Fortaleza hoje, se tivesse 4, 5 pontos, ele estaria naquela situação, Celso, que a gente falaria o seguinte: é muito complicado para uma equipe que está disputando Libertadores, Copa do Brasil e, ao mesmo tempo, Série A, você conseguir manter um bom ritmo em todas as competições. Então, eu acho que o grande porém que acarreta nesse peso maior da lanterna do campeonato foram os erros lá das primeiras rodadas, da primeira e da segunda, a ponto de chegar nessa situação. Então, assim, o resultado, ele não é bom, obviamente, por conta da campanha, mas eu acho que o time que o Fortaleza tem em campo, eu acho que tem uma perspectiva de melhora. Mas é como eu falei na semana passada, tem que trabalhar com a vitória. Sem vitória, você não consegue sair da zona do rebaixamento.